Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast Medicina Sem Neura. Eu sou a Letícia Rodrigues. Oi, gente, eu sou a Laura Moura. E hoje nós vamos aprofundar na anatomia e histologia do sistema nervoso. E para nos ajudar a compreender sobre esse assunto, convidamos o professor Arthur Vale, que possui mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Bem-vindo, professor Arthur. Obrigado, meninas. Obrigado, Laura. Obrigado, Letícia, pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui participando desse projeto com vocês. E para começar o nosso podcast de hoje, nós estamos aqui com o nosso professor e doutor Arthur Vale. Professor, o senhor poderia explicar para a gente, por favor, sobre o sistema nervoso? Claro, meninas. Quando a gente está falando de sistema nervoso, obviamente, quando nós pensamos aí na anatomia e na histologia, não só nesses dois temas, mas na própria fisiologia, a gente tem que imaginar que é um dos sistemas mais complexos que nós temos aí, a nível tanto estrutural quanto a nível funcional no nosso organismo, né? Falar de sistema nervoso acaba sendo bastante complexo justamente por conta disso. A quantidade de informações, a quantidade de funções que esse sistema desempenha, ela ajuda a regular todas as outras funções do nosso organismo, né? Então, quando a gente está pensando nesse sistema de maneira geral, ele é basicamente um sistema de controle. É ele que vai ajudar a organizar, a gerenciar e a tomar as decisões ali, né? Tomar as atitudes para que a gente consiga executar as nossas atividades, desde as atividades mais cotidianas até as atividades que a gente nem imagina que estão sendo desempenhadas ali cotidianamente, né? Se a gente pensar, por exemplo, no nosso funcionamento do sistema respiratório ou no funcionamento do nosso sistema cardiovascular, a manutenção de coisas básicas, né? Respirar, comer, piscar, ver, sentir, ouvir, tudo isso, obviamente, vai estar passando aí pelo nosso sistema nervoso. Então, quando a gente está lidando com esse sistema, nós temos sempre que ponderar, sempre temos que pensar nessa questão da complexidade. Claro que quando a gente está falando de fisiologia também, a gente tem que pensar que todo o nosso organismo ele funciona na base da integração, né? Não só do sistema nervoso vive o nosso organismo. A gente tem que pensar que para ele funcionar bem, todos os outros sistemas têm que estar integrados. Então, a gente vai estar pensando na integração do sistema cardiovascular, na integração do sistema muscular, a gente vai estar pensando na integração do sistema respiratório, do sistema renal. Mas o que a gente tem que lembrar também, o que a gente tem que sempre levar em consideração, é que o centro de comando, o controle disso, vai estar sim passando pelo nosso sistema nervoso. Então, quando a gente pensa na ideia dele, a gente sempre vai pensar nesse grande escopo, né? Nessa magnitude, quando a gente pensa em controle e manutenção do organismo que a gente conhece, né? O senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre o sistema nervoso, ele é dividido, né? Então, o senhor pode falar pra gente do sistema parasimpático e simpático? Claro, Laura. Quando a gente está pensando nessa divisão do sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente vai estar falando basicamente das nossas funções neurovegetativas, ou simplesmente funções vegetativas, né? Quando a gente olha para essa palavra, vegetativo, vegetar, parece algo até meio estranho, né? Algo meio, nossa, que é alguma coisa meio ruim, né? Fala, nossa, tô vegetando ali. Mas quando a gente pensa nesse sistema, é basicamente o nosso controle visceral. Nós temos que imaginar que nem tudo no nosso organismo você pensa para conseguir comandar, certo? É aquilo que a gente sempre menciona quando nós estamos dando o exemplo desses dois sistemas. Você nunca parou para pensar que o seu coração tem que bater X vezes por minuto. Você nunca parou para pensar que os seus pulmões têm que fazer uma contração e um relaxamento para você conseguir inspirar e expirar o ar em X vezes dentro daquele minuto. Então, esse tipo de coordenação, né, esse tipo de controle, é ele que é dado pelo sistema nervoso parasimpático e pelo sistema nervoso simpático. Então, essas funções vegetativas, neurovegetativas, são basicamente as nossas funções involuntárias, né? Quando a gente pensa, mais uma vez, no controle do coração, no controle das nossas vísceras de maneira geral, a gente vai estar falando desses dois sistemas. Dois sistemas que eles podem trabalhar de diversas formas. A gente pode ter quase sempre o que a gente fala do sistema nervoso simpático e parasimpático é
uma questão antagônica, né? A gente pensa nesses dois sistemas quase como um contrário ao outro, né? A gente pensa, por exemplo, o sistema simpático, o nervoso simpático, responsável pelaquela resposta que a gente fala de luta ou fuga, né? Que é aquele sistema que ele vai aumentar ali, vai promover o aumento da frequência cardíaca, por exemplo, vai promover a nossa dilatação lá dos nossos brônquios para permitir a passagem de mais ar, né? Vai preparar os nossos músculos ou para conseguir lutar ou para conseguir fugir, literalmente, né? Então, quando a gente está pensando nesse sistema, a gente pensa sempre nessa luta ou fuga. Já o nosso sistema nervoso parasimpático, a gente sempre pensa ali na nossa manutenção da homeostase, que seria a manutenção da nossa estabilidade, né? Então ele ajuda a controlar as nossas funções ali viscerais, basicamente, enquanto a gente não tá nessa resposta ou de lutar ou de fugir. Só que o que a gente também esquece é que para manter essa dita homeostase, né, essa busca pela nossa homeostase na fisiologia, na verdade ela sim vai às vezes passar por esse papel antagônico do sistema nervoso parasimpático e do sistema simpático, mas na grande maioria dos casos a gente vai estar trabalhando com algo que nós chamamos de modulação autonômica, que é, na verdade, uma espécie de balança. O sistema nervoso parasimpático e simpático, os dois têm que estar trabalhando em harmonia para que a gente consiga desempenhar as nossas funções cotidianas. Eu não posso ter só o simpático atuando a todo momento ali, bem como ter o parasimpático também atuando a todo momento não seria interessante, justamente porque eu não conseguiria responder quando aqueles estímulos externos viessem, por exemplo, né? Então eu gosto sempre de ilustrar, de imaginar esses dois sistemas trabalhando nessa modulação, nessa balança, quase como se fosse um equilíbrio mesmo, né? Porque a gente precisa dos dois atuando. A gente tem que, às vezes a gente tem que pensar que esses dois sistemas, eles estão fugindo dessa questão antagônica, né? Quase que um tá brigando com o outro ali, um tá lutando contra o outro. Mas não é bem essa visão que a gente tem. De maneira geral, eles vão desempenhar funções quase que contrárias, mas as duas funções elas vão ser importantes para que a gente consiga manter o nosso organismo funcionando e em homeostasia, que é o que a gente sempre está buscando em termos de fisiologia, né? Aproveitando um pouquinho o gancho, o senhor poderia falar um pouquinho das patologias relacionadas a esses dois sistemas? Claro, quando a gente está pensando nessas patologias, é justamente o que eu acabei de falar, né? Se a gente for lá no sentido da fisiologia propriamente dita, né, desse conceito fisiológico, o conceito principal que a gente tem, o primordial que a gente tem dentro da fisiologia, é o que a gente chama de homeostasia, né? Se você for lá no rodapé do livro, tem um conceito de homeostasia que eu acho muito bonito. O conceito de homeostasia está falando assim: homeostasia é a manutenção da estabilidade do meio interno, independente das variações que aconteçam no meio externo. Ou seja, é a capacidade que o meu organismo, o seu, o da Letícia, o organismo de todos nós aqui, ele tem de continuar mantendo as suas funções estáveis, independente das variações que estão acontecendo do meio externo, né? Independente das variações externas. Claro que aí a gente vai chegar em um limite também. Essas variações, elas não podem ser variações extremas, né? Mas pequenas variações, o nosso organismo ele vai conseguindo fazer a adaptação para manter essa estabilidade, né? Um dos exemplos mais fáceis que a gente consegue ter disso é a gente pensar, por exemplo, na manutenção da nossa temperatura corporal. A gente bem sabe que o nosso corpo está trabalhando dentro de uma temperatura que ela tem que se manter estável, para que a gente consiga desempenhar as nossas funções. As nossas proteínas precisam disso, as nossas enzimas precisam disso, né? Do corpo trabalhando em uma temperatura adequada. Mas para que isso aconteça, o nosso organismo está a todo momento detectando essas alterações externas. Agora, por exemplo, a gente está aqui em um estúdio, né, que tem um ar-condicionado, ele é todo fechado. A temperatura aqui tende a cair, mas o seu corpo não pode ser impactado por essa variação externa. A gente tem que ter a capacidade, o nosso organismo tem que ter a capacidade de manter essa homeostasia, de manter essa estabilidade. Então, a gente vai ter uma série de respostas fisiológicas para ajudar a gente nesse sentido, né? A gente vai ter, por exemplo, os pelos, que vão mudar um pouquinho de posição para que a gente faça com que o calor fique aqui. A gente deixa de suar, por exemplo, né? Quando tá frio, a gente não sua. A gente não sua porque perdendo água, eu também vou estar perdendo calor. E é tudo que o organismo não quer em um local frio, por exemplo, né? Mas por que a gente tem que pensar em toda essa questão de estabilidade, a manutenção, a capacidade que o nosso corpo vai ter de atender
a essas variações, né? De se adaptar a essas variações. Porque quando você me pergunta sobre patologia, no ponto de vista fisiológico, patologia nada mais é do que isso. Uma patologia relacionada a esses sistemas é justamente quando algo está afetando aquele dado sistema e a gente sai dessa nossa homeostasia. É aquele ponto em que o nosso organismo não está conseguindo se adaptar àquelas alterações, né? Quando a gente está lidando com o sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente tem que pensar que essas patologias elas vão estar girando em torno aí da condução, da detecção, do processamento e da resposta desses sinais, né? Então a gente pode ter questões, por exemplo, envolvendo ali doenças neurodegenerativas, né? Um exemplo que a gente pode utilizar. Perder aquela parte da bainha de mielina ali pode fazer com que a gente não consiga ter essas respostas simpáticas ou parasimpáticas adequadamente. Se eu não tenho essas respostas, o meu organismo deixa de conseguir passar por essas adaptações, deixa de conseguir responder a essas variações que estão acontecendo no meio externo. Então eu saio da homeostasia e eu vou cair no quadro de doença, né? Eu vou cair naquilo que a gente conhece aí como a patologia. Então, se a gente pensar nesse sentido, né, doenças neurodegenerativas que estão mexendo ali com a velocidade do impulso, ou a gente pode pensar até em desordens eletrolíticas que também podem estar mexendo com o potencial de ação, né, o estímulo relacionado àquilo ali. A gente pode estar falando de algumas toxinas, algumas drogas que vão bloquear, por exemplo, os receptores específicos do sistema nervoso simpático e parasimpático em determinados órgãos, né? A gente tem algumas drogas aí, né? Claro que algumas delas a gente até utiliza como medicamentos, mas a depender da dosagem, né? A depender da toxicidade ali, a gente vai ter essas variações que podem impactar e tirar o nosso organismo dessa homeostasia, né? Então, o que eu gostaria que a gente lembrasse aqui é que a patologia, na verdade, ela vai estar relacionada simplesmente, nesse caso, de sair da homeostasia, sair dessa estabilidade. Agora, o que pode fazer com que a gente esteja saindo dessa estabilidade, aí é uma infinidade, uma gama muito grande de patologias que podem estar associadas aos dois sistemas, tá? Obrigada, professor. Agora, indo para a parte histológica, assim, o senhor pode explicar sobre as células do tecido nervoso? Bom, então quando a gente está pensando nessa questão histológica, uma coisa que eu sempre acho muito interessante do nosso tecido nervoso, né, que está compondo o sistema nervoso de maneira geral, a gente pensa que nós temos que imaginar que o nosso organismo ele é estruturado ali por diferentes tecidos. Basicamente, 4 tipos de tecido que a gente estuda lá na nossa base, né? A gente vai ter, formando o nosso organismo, tecido epitelial, tecido muscular, em seus diferentes tipos de tecido muscular, o tecido nervoso é um tipo específico de tecido e o nosso tecido conjuntivo. Então, quando a gente está pensando nessa nossa estruturação, é quase como se fosse um grande Lego ali, né? A gente vai mexendo nessas proporções, mexendo nessas estruturas básicas desses 4 tipos de tecido para conseguir estruturar um órgão, um sistema e o organismo como a gente conhece, nosso organismo como a gente conhece, né? Mas uma coisa que eu sempre chamo a atenção para o tecido nervoso é que, diferente de alguns órgãos, por exemplo, que o tecido vai estar fechado única e especificamente naquele órgão, né? Um bom exemplo para a gente pensar nisso é o nosso próprio coração. Quando a gente vai estudar a histologia do coração, a gente estuda, né, o tipo específico de músculo que tem lá no coração, que é o músculo estriado cardíaco. Aquele tipo de tecido... A gente vai esquecer de... Mas vai esquecer disso, né? Mas aquele tipo específico de tecido, ele só existe ali no coração. Ele não está presente, né, do ponto de vista histológico, morfológico, ele não está presente em nenhum outro sistema, ele não está presente em nenhum outro órgão, né? Quando a gente volta essa nossa ideia para o tecido nervoso, para o sistema nervoso, a gente vê que isso não acontece. O tecido nervoso, de maneira geral, ele está distribuído pelo nosso organismo, justamente porque o sistema em si, ele está fazendo parte aí dessa coordenada, né, de coordenar as funções orgânicas, né? Então, quando a gente está pensando nessa detecção, nesse processamento e nessa resposta, esse tecido, esse sistema, ele vai ter que estar distribuído em todos os pontos, porque todos os pontos do nosso corpo, né, de maneira geral, estão passíveis da gente conseguir detectar alguma coisa e ter que levar essa informação até um centro de processamento para depois dar determinada resposta. Então, esse tecido ele não poderia ficar única e exclusivamente em um local reservado, porque senão ele não conseguiria atender a todas essas demandas, né? Então, do ponto de vista histológico, essa é uma primeira característica que a gente tem do tecido nervoso, né? Que ele está distribuído aí pelo nosso organismo de maneira geral. Claro, né?
a gente pensa ali nos órgãos clássicos do sistema nervoso, né? A gente pensa no encéfalo, a gente pensa na medula, a gente pensa nos nervos, mas isso, de certa forma, está acabando de ser distribuído aí pelas nossas vísceras, pelas nossas glândulas, na musculatura, na pele. Então, esse tecido, propriamente dito, ele está distribuído no nosso organismo, né? E outra coisa que eu sempre comento do tecido também, que é bastante interessante da gente pensar, que é um diferencial que a gente tem do tecido nervoso, né? E é uma coisa importante a gente mencionar, que o tecido seria essa estrutura morfológica, essa estrutura histológica, né? Quando a gente está pensando nessa junção do tecido, né? Naquele clássico que a gente tem, né? Uma célula forma um tecido e o tecido forma um sistema. A nossa lógica aqui é bem parecida com isso, né? Então, quando a gente está falando de sistema nervoso, na verdade, a gente está falando aí desses vários pontos aonde o tecido nervoso está presente e ligando aí para fazer a função desse sistema, né? Mas uma coisa que eu também chamo atenção para esse tecido é a variedade que a gente vai ter de células que fazem parte desse tecido, né? Não somente de células, mas da própria estrutura física. Nós temos que lembrar que um tecido, ele não é formado só pelas células que o compõem. Ele é formado pelas células que o compõem e tudo aquilo que ele produz, né? Que é basicamente o que a gente chama de matriz, que é o que vai servir para uma das N coisas que a nossa matriz vai fazer. A gente pode pensar em uma das principais, que é da sustentação, né? Uma coisa que eu sempre brinco com vocês em sala de aula é que a célula, ela não está no nosso corpo no nada, né? Ela não está flutuando. A gente tem que imaginar que ela tem que ter uma adesão, ela tem que ter uma âncora, e o tecido em si também está fazendo parte disso. A matriz ajuda nessa sustentação, né? Então, o tecido nervoso, de maneira geral, a gente vai ter vários tipos celulares, a gente vai ter várias células diferentes, células que vão desempenhar o papel principal do sistema nervoso e células que vão estar ali para dar um apoio tanto metabólico quanto um apoio estrutural, né? E, claro, a própria matriz, né? Que não são células necessariamente, é o produto celular, mas que tá ali também para ajudar nessa questão estrutural, basicamente, né? Quando a gente pensa nessa divisão do tecido, nós podemos falar de duas divisões básicas. A gente vai ter células desse tecido nervoso, que é a clássica, né? Que a gente chama de neurônio. Neurônio é a célula clássica do tecido nervoso e que é essa célula que realmente vai estar produzindo os estímulos e tendo a capacidade de passar esses estímulos, né? Essa célula é uma célula especial e ela vai possuir características basicamente relacionadas a esse estímulo, tanto receber esse estímulo como ter a capacidade de conseguir passar esses estímulos, né? Mas, ao mesmo tempo, compondo o tecido nervoso, a gente vai ter outro conjunto celular, né? Outro conjunto de células diferentes ali, que é o que a gente chama de neuróglia ou células da glia. Essas células da glia vão ter uma outra variedade de células, né? A gente pode citar algumas aqui. Quando a gente está pensando nessas células da glia, a gente vai estar falando de astrócitos, a gente vai estar falando de oligodendrócitos, a gente vai estar falando da micróglia, a gente vai estar falando das células de Schwann, lá no sistema nervoso periférico, a gente vai estar falando das células satélites também lá no sistema nervoso periférico. Lá no sistema nervoso central ainda, a gente pode estar falando das células ependimárias, que vão estar ajudando a gente ali na produção de líquido céfalo-raquidiano, né? Então, uma coisa importante para a gente sempre pensar é o tecido nervoso em si, sim, vai ter os neurônios, né? Essa nossa célula que está desempenhando o papel funcional mesmo ali, mas, ao mesmo tempo, a gente também vai ter outras células que vão estar ajudando para que o neurônio consiga desempenhar o seu papel. Porque sem as células da glia, o neurônio pouco conseguiria fazer, né? Ele sofreria muito para desempenhar o seu papel, né? Então, do ponto de vista histológico, a gente pode pensar nessa formação do tecido dessa forma. A gente vai ter neurônios e a gente vai ter as chamadas células da glia, cada uma com o seu papel aí, tá? E com toda essa complexidade, né, do sistema nervoso, o senhor poderia explicar se ele tem alguma proteção, como que funciona? Sim, quando a gente está pensando nessa proteção, a gente pode estar falando de proteção de várias formas, né? Se o tecido nervoso, nosso sistema nervoso, é essa central de comando que a gente tem, é claro, né? Fica claro da gente poder imaginar, conseguir imaginar que ele tem que ser um tecido, tem que ser um tipo de tecido, na verdade, muito bem protegido, né? Porque ele não pode ficar exposto ali a trauma, ele não pode ficar exposto à inflamação, ele não pode ficar exposto à infecção.
Já que ele está coordenando os outros, né, os outros sistemas, ele tem que ficar muito bem protegido contra todas essas variações externas, né, que a gente pode até colocar dessa forma. Então, quando a gente está pensando em proteção do sistema nervoso de maneira geral, a gente pode falar basicamente de duas. A gente vai ter uma proteção, que é uma proteção física mesmo, tá? Uma proteção óssea. Uma coisa que a gente vai ver ainda, né, que a gente pode imaginar já até, é que os principais órgãos, né, os chamados órgãos vitais, quando a gente pensa nesses órgãos vitais, eles são protegidos ali por uma estrutura óssea, né? Vamos pensar, por exemplo, aqui na nossa caixa torácica. A gente vai pensar que a nossa caixa torácica, coração, pulmões, na verdade, né? A gente vai ter, que mais? Parte dos nossos rins lá atrás também, um pouco mais posterior. Todos eles estão sendo protegidos ali pela nossa caixa torácica, né? O crânio também, né? Aí vamos entrar no crânio. Quando a gente está pensando da nossa caixa craniana, né? Que é esse grande compartimento ósseo que a gente tem, né? Que a gente conhece aí como a cabeça. Na verdade, uma das funções básicas e primárias dele é justamente garantir a proteção de parte desse nosso sistema nervoso, tá? A caixa craniana está fazendo essa proteção quando a gente pensa, né, no sistema nervoso central, principalmente a parte ali do encéfalo, cerebelo, tronco encefálico. Já quando a gente está indo para a parte da medula, a medula também está sendo protegida e muito bem protegida por estruturas ósseas, que são as nossas vértebras, né? Então as nossas vértebras também estão desempenhando o papel de proteção ali daquela medula. Aí a gente já tem uma primeira etapa de proteção, porque esses órgãos e esse tecido, que é tão importante, ele não poderia ficar exposto, né? Então a gente já tem uma proteção mecânica ali. Claro que essa proteção mecânica ela vai ter os seus limites, né? A depender do tipo de trauma, por exemplo, essa estrutura óssea não vai ter a capacidade de resistir àquele impacto ali e, obviamente, o tecido ali vai acabar sofrendo, né? Mas a gente também, além dessa nossa proteção mecânica, né, contra traumas, impactos e afins, a gente também vai lembrar que o nosso sistema nervoso tem uma proteção interna, tá? Uma proteção quase que metabólica. Quando a gente pensa nesse neurônio, por exemplo, o neurônio, eu costumo falar que ele é uma célula muito bem protegida. Ele está dentro da casa dele ali e ninguém tem acesso a ele. Só vai ter acesso a ele quem ele quer, né? Ou quem deve chegar até ele. E para isso a gente vai ter essas proteções mecânicas e a gente também vai ter a nossa conhecida barreira hematoencefálica, né? Já que tudo no nosso corpo, praticamente, né, no nosso organismo, chega através da nossa circulação, chega através da corrente sanguínea, o nosso sangue, ele não vai estar passando só coisa interessante, né? A gente vai ter ali o transporte de nutrientes, transporte de gases, transporte de hormônios, mas ao mesmo tempo a gente pode ter produtos metabólicos que não sejam interessantes entrar em contato lá com o nosso neurônio, por exemplo. A gente pode estar transportando toxinas que às vezes a gente não conhece e que podem estar entrando em contato com esse neurônio também. Então, nem sempre no nosso sangue vai estar transportando só coisa interessante. E para evitar que esse tipo de molécula, por exemplo, penetre ali na parte do nosso sistema nervoso, né, ou consiga atingir os nossos neurônios, que são células tão importantes, a gente vai ter a formação dessa barreira hematoencefálica, que tem uma parte de barreira física mesmo, e a gente também vai ter uma parte da barreira da própria estrutura do vaso, tá? Uma coisa que é bacana a gente pensar, que ali no nosso sistema nervoso, os vasos que estão chegando são um dos poucos pontos em que o vaso, né, quando a gente está pensando no endotélio do vaso, é um dos poucos pontos que esse endotélio, ele não é fenestrado, ele não tem aberturas para permitir a livre passagem daqueles componentes que estão circulando ali no sangue. No encéfalo, por exemplo, né, no nosso tecido nervoso de maneira geral, isso não acontece, né, principalmente ali no nosso sistema nervoso central. As moléculas que estão presentes ali no sangue, sejam elas um pouco maiores ou até moléculas até menores, elas não passam simplesmente pelas fenestras lá do endotélio, porque essas fenestras não existem. Além disso, além desse endotélio ser mais fechado e não permitir essa troca, a gente ainda vai ter os astrócitos. Lembra que eu acabei de comentar que os astrócitos são uma das células da glia ali? Olha uma das funções que ele vai desempenhar para a gente aqui, justamente auxiliar na formação dessa barreira hematoencefálica. Então, com seus pés ali, né, que são prolongamentos da membrana citoplasmática dos astrócitos, ele vai envolver os capilares sanguíneos que estão chegando até o nosso sistema nervoso central ali e vai impedir, é uma barreira física mesmo, vai impedir que se alguma coisa começar a passar por essa parte ali do capilar,
o astrócito barra aquilo ali, literalmente uma barreira hematoencefálica, para não deixar que aquela substância, por exemplo, entre em contato com o neurônio. Então o astrócito está quase que fazendo essa ponte. Ele fica lá com o pé lá no capilar, enquanto ele está com o seu outro prolongamento em contato com o neurônio. Fala, opa, isso aqui não deveria chegar lá no neurônio, então não vai chegar lá, tá? Claro, né, que a gente está falando aqui dessa barreira, ela vai apresentar algumas peculiaridades, a depender, por exemplo, do tamanho da molécula que a gente está falando, tá? Se forem moléculas grandes, a gente tem uma capacidade de barrar essas moléculas com maior facilidade. Moléculas que são menores, a gente não vai ter tanta essa facilidade ali, né? Água, por exemplo, não pode ser uma coisa que esse sistema barre, né? Porque vai ter que chegar água lá pro nosso neurônio, né? Então, algumas coisas a gente consegue meio que fazer esse fio, outras nem tanto. A gente pode pensar, por exemplo, em caso de medicações, né? Alguns medicamentos, por exemplo, eles são capazes de atravessar essa barreira hematoencefálica. Alguns medicamentos não, dado o tamanho da molécula, por exemplo, né? Se a gente pensar em medicamentos ali que têm moléculas um pouco menores, eles talvez consigam passar essa barreira hematoencefálica e atingir o neurônio. Só que essa barreira, essa proteção, quando a gente está falando de proteção, a gente sempre tem que lembrar dos dois lados, né? Proteger é interessante, mas proteger demais talvez seja um complicador na frente. Vamos pensar em uma patologia, por exemplo, que esteja atingindo o nosso sistema nervoso central, tá? Vamos pensar uma infecção bacteriana. Vamos pensar que essa infecção conseguiu vencer todas essas barreiras e atingir o tecido. Mas a gente acaba tratando essas infecções bacterianas na maior parte do tempo, né, na maior parte das vezes, com o uso de antibióticos. Mas essa barreira, ela é tão, quase que tão impenetrável, que alguns tipos de antibióticos não vão conseguir atravessá-la. Então a bactéria está lá fazendo seu estrago no tecido nervoso, só que a medicação não consegue passar essa barreira. Então aí a gente pode até citar, né, como exemplo, justamente essa questão. Precisa ser muito protegido, mas a gente também tem que lembrar dessa contrapartida. Essa proteção, né, quase que excessiva, e não é bem excessiva, mas essa proteção quase que excessiva, ela também pode ser um limitador para alguns quadros, especialmente alguns quadros patológicos, tá? E professor, o senhor pode falar um pouco sobre as meninges? Claro, quando a gente já acabou de falar dessa questão da proteção, né, as meninges elas também vão estar justamente aí para participar como mais uma camada protetiva, né? A gente falou dessa barreira hematoencefálica, já falando um pouco mais ali do tecido, né? Falei um pouquinho a respeito da função dos astrócitos, que vão estar fazendo parte da formação dessa barreira ali, né? Que já é uma coisa, um contato direto entre o neurônio propriamente dito e os capilares, para impedir que algumas coisas saiam. Mas a gente também tem uma barreira, quase que uma barreira macroscópica ali, né? Algumas estruturas, algumas meninges, a gente consegue ver até de maneira macroscópica, né? Lá na anatomia mesmo. A gente consegue ver, por exemplo, a parte da dura mater, a parte da aracnoide e a pia mater, a gente consegue até às vezes macroscopicamente ali ver um pouquinho. Mas, para falar um pouco dessa barreira, a gente tem que pensar nessas três meninges, que vão funcionar como se fossem três túnicas, três camadas que vão estar revestindo toda a parte do nosso sistema nervoso central. E aí a gente vai ter que incluir, né, todas as estruturas ali da nossa caixa craniana, quando a gente está pensando no encéfalo propriamente dito, tronco encefálico, e a saída ali na nossa medula espinhal, tá? Então a gente vai ter toda essa parte do sistema nervoso central sendo revestido aí por essas três túnicas, por essas três meninges, que a gente conhece como dura mater, aracnoide e pia mater, tá? Quando a gente está falando da dura mater, ela vai ser a camada mais externa, né? Lembra que o nosso organismo quase sempre ele vai ser estruturado em estratos, né? É uma coisa que a gente chama de estratificado. Então a gente vai ter várias camadas, né? Com as meninges não vão ser diferente. Então a dura mater vai ser essa camada mais externa, que impede ali o contato direto entre o osso, por exemplo, né, da nossa caixa craniana. Se a gente pensar, a gente tem um tecido ósseo ali, correto? Aquele tecido ósseo, ele não poderia ficar em contato direto com o nosso tecido nervoso, né, com a parte do encéfalo, por exemplo. A gente precisa de uma túnica, uma camada protetora, né? Uma coisa também que a gente sempre gosta de chamar a atenção quando a gente está lidando com o órgão, é que dificilmente qualquer órgão do nosso sistema, e não estou falando nem só do sistema nervoso, vai estar em contato direto com outro órgão.
A maioria deles vão ser separados por túnicas, né? A gente já viu algumas, por exemplo, lá do sistema cardiovascular, quando a gente mencionou a parte do epicárdio, pericárdio, né? Todos ali envolvidos nessa proteção. Lá os pulmões a gente vai ter pleura, a gente vai ter a cápsula renal lá nos nossos rins e assim por diante, né? Com o tecido nervoso vai funcionar da mesma forma. Então essa dura mater, ela está impedindo esse contato mais externo ali, basicamente, entre o tecido ósseo e a parte do tecido nervoso, né? A camada intermediária é uma camada ali, basicamente formada por tecido conjuntivo e que ela vai ter um papel importante também quando a gente está falando da produção ali ou do caminhar do líquido céfalo-raquidiano, que é a camada que a gente chama de aracnoide. Então a gente vai ter uma parte da aracnoide que fica presa, fica muito bem aderida à parte da dura mater. A gente pode ter alguns tipos de complicações quando se cria um espaço entre essa dura mater e a aracnoide. A gente cria um espaço que não era para estar ali, né? Que ele pode ser preenchido ou com sangue ou com líquido céfalo-raquidiano também, mas via de regra, em condições normais ali, de saúde, né? A gente tem essas lâminas muito bem aderidas. Então a gente vai ter a dura mater muito bem aderida à aracnoide. Essa aracnoide vai formar depois o que a gente chama de trabéculas da aracnoide, que é essa fase intermediária aqui, por onde o nosso líquido céfalo-raquidiano, que vai ter a principal função, que é servir justamente como um amortecedor ali, né, em especial em casos de trauma, né? Então a gente até menciona que essa parte do nosso sistema nervoso central, ela meio que fica flutuando, né? Porque a gente tem que imaginar o seguinte: quanto mais rígida é uma estrutura, ela está protegendo bem, mas ela também vai estar mais suscetível a impacto, né? Se a gente pensar que se eu não tivesse esse líquido, o meu tecido nervoso ali ia ficar em contato direto com o osso. Qualquer trauma que eu recebesse ali naquela parte óssea, iria automaticamente lá para o tecido. E não é essa a ideia. A gente vai ter uma camada de líquido, que é o líquido céfalo-raquidiano, que vai servir justamente como um amortecedor aí para quando a gente está pensando nesse impacto. E esse líquido, então, ele vai estar sendo transportado, vai estar fluindo ali nesse espaço que a gente tem ali das trabéculas aracnoides. Já preso, bem aderido ao tecido nervoso propriamente dito, a gente vai ter a nossa última camada, a nossa última meninge, que é o que a gente chama de pia mater. Então ela é a mais profunda e é ela que está bem aderida ao tecido nervoso. Mas aí olha só uma outra coisa que a gente tem que imaginar. Mesmo essa camada mais interna, né, mais profunda ali, ela não vai estar em contato direto com a maior parte do tecido nervoso, por exemplo. Nem a pia mater consegue acesso ao neurônio, para vocês terem ideia. A pia mater, ela ainda vai ter uma camada ali com os astrócitos. Então, os astrócitos estão fazendo o contato dessa pia mater com os neurônios, se a gente imaginar. Então, é aquilo que eu mencionei anteriormente, né? Os nossos neurônios estão muito bem protegidos, para vocês verem que nem a própria meninge consegue acesso direto a eles. A gente sempre vai ter o astrócito ali como uma espécie de segurança, impedindo que alguma coisa chegue nesse neurônio de maneira geral, tá? Então, as nossas meninges vão estar servindo basicamente para isso, né? Para a gente conseguir fazer esse nosso papel protetor ali e, claro, essa importante função também quando a gente pensa no líquido céfalo-raquidiano, que, mais uma vez, é mais uma camada protetiva para esse tecido tão nobre que a gente tem no organismo, tá? Obrigada. Professor, para finalizar o nosso podcast, o senhor poderia falar, por favor, das divisões anatômicas do encéfalo? Claro. Quando a gente está falando dessas divisões anatômicas, uma coisa importante também foi que a boa parte da nossa conversa aqui foi relacionada a entender um pouco mais da função e do tecido, né? Eu acho que é uma coisa bem importante, porque muitas vezes a gente acaba se preocupando muito com a macroscopia, né? Com aquilo que a gente está conseguindo enxergar a olho nu do sistema ali, né? Para onde aquele sistema está indo, da onde aquele sistema vem, quais são os componentes anatômicos. Mas uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, que para fazer uma boa anatomia, para que a gente consiga entender bem esses componentes anatômicos e as suas funções, a gente tem que primeiro passar pelos componentes histológicos. Porque no final das contas, a gente está lidando com a mesma coisa, com o mesmo conteúdo, só que com abordagens diferentes, né? Na histologia, a gente também está trabalhando a forma, a gente também está trabalhando aquela estrutura, mas de uma maneira microscópica, né? É aquilo que a gente não consegue enxergar a olho nu. Já na anatomia, é a representação daquilo que a gente está
vendo na microscopia, só que de maneira macroscópica. É uma divisão estrutural que a gente tem ali, mas de maneira macroscópica, né? Então isso também é uma coisa que nunca pode ficar separada, porque na verdade a gente está lidando com o mesmo assunto, com o mesmo conhecimento, né? A gente está lidando com eles de maneira diferente, mas no final das contas é a mesma coisa, né? Então, para a gente entender essa divisão anatômica, um pouquinho das funções, a gente vai ter que recordar o que é o neurônio, como que esse neurônio funciona, o que são as células da glia, como que essas células da glia vão estar dando estrutura, né? Vão estar ajudando a esse tecido nervoso desempenhar as suas funções, né? Mas de maneira anatômica, propriamente dita, o nosso sistema nervoso, a gente vai dividir ele em grandes duas porções ali. A gente vai ter uma porção que nós conhecemos como o sistema nervoso central, né? Aí o central do nome fica fácil da gente lembrar. Por quê? Porque, na verdade, ele é o centro, né? E o sistema nervoso periférico, que, obviamente, a gente vai estar falando daquela parte do sistema nervoso, né? Aqueles componentes de tecido nervoso que vão estar distribuídos ali pela nossa periferia, né? Então, o sistema nervoso central, vamos começar falando um pouco dele. O sistema nervoso central ele vai ser basicamente dividido naquilo que a gente conhece como encéfalo, e a gente já vai falar um pouquinho dessa divisão do encéfalo, e a medula espinhal, né? É basicamente aquilo que está sendo protegido pela nossa caixa craniana e pelas nossas vértebras, né? Então, a gente vai ter essa parte encefálica e a gente vai ter a parte da medula. Já em contrapartida, a gente vai ter o nosso sistema nervoso periférico, que são os componentes ali que a gente conhece basicamente como nervos e alguns gânglios, né? Que vai ser esse conjunto ali de corpos neuronais que estão fora desse sistema nervoso central, ou seja, estão fora lá do encéfalo, estão fora lá da medula, né? Então essa é a nossa primeira divisão, a divisão clássica que a gente tem, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quando a gente olha lá agora mais a fundo no nosso sistema nervoso central, a gente vai ver que protegido pela nossa caixa craniana, a gente vai ter uma grande estrutura, né, que a gente conhece aí popularmente como cérebro, né, mas a gente vai ver que o cérebro não é o único componente desse conjunto aqui, tá? A gente vai ter basicamente um encéfalo que sim, a gente vai ter uma divisão ali entre o cérebro, que vai ser novamente dividido em duas porções, que é o que a gente vai conhecer como telencéfalo, que é a maior porção daquela estrutura, e a gente vai ter uma outra porção que a gente vai conhecer como diencéfalo. Então nós vamos ter o telencéfalo, diencéfalo, já a gente vai falar um pouco mais sobre a função delas, tá? Aí descendo um pouquinho, né, nessa sequência que a gente tem o telencéfalo com essa maior parte, o diencéfalo ali um pouco mais ao centro. Saindo agora desse diencéfalo, a gente vai ter as estruturas que nós em conjunto chamamos de tronco encefálico, né? Que é basicamente o conjunto ali de três estruturas que a gente vai ter. A gente vai ter o mesencéfalo, a gente vai ter a ponte e a gente vai ter o bulbo. Saindo do bulbo agora, a gente meio que dá continuidade a esse sistema, a esse tecido, né? Só que agora com a estrutura macroscópica que a gente conhece como a medula espinhal, né? Então é basicamente essa nossa divisão central aí. Uma coisa que a gente também não pode esquecer é que associado a esse encéfalo de maneira geral ali, a gente também vai ter o cerebelo, né? Que vai funcionar como uma pequena central de comando, né? Falando um pouquinho das funções, a gente pode falar algumas funções gerais, né? Porque isso também é outra peculiaridade do sistema nervoso. Quando a gente está falando de função, a gente sabe que determinadas áreas dessa parte central, né, principalmente, vão estar relacionadas mais com algumas funções, outras menos, tá? Mas hoje é uma ciência que a gente ainda arranhou somente a superfície, né? Então, a cada dia a gente está descobrindo novas ligações, a cada dia a gente está descobrindo que aquela parte que nós imaginávamos que fazia um controle, por exemplo, da temperatura, na verdade ela está fazendo o controle da temperatura e um controle hormonal. A gente está a todo momento descobrindo coisa nova, né? Mas algumas funções são mais clássicas. Quando a gente pensa lá no telencéfalo grandão, né, de forma geral assim, a gente vai falar de alguns centros de processamento. A gente vai estar falando de centro de processamento auditivo na região temporal, a gente vai estar falando de centro de processamento da visão, que vocês muito bem viram, né, lá na parte occipital. A gente vai estar falando de centro motor, a gente vai estar falando de um processamento, às vezes até da nossa questão mais sentimental ali, né, de emoções tal, que vai estar mais voltada ali para a nossa parte frontal, por exemplo. Então isso é o que o nosso telencéfalo ali cuida de maneira geral, né? São esses centros de processamento, centro de processamento visual, centro de processamento auditivo, olfatório, tá todo mundo girando ali em torno do telencéfalo.
Quando a gente vai lá para o diencéfalo, a gente vai ver algumas áreas ali que são até mais conhecidas nossas, né? A gente vai estar falando, por exemplo, do tálamo, do epitálamo e do hipotálamo. O hipotálamo é bastante conhecido, né? Nossa Senhora! Porque ele está gerenciando quase todas as funções ali básicas da hipófise, né? Que é essa glândula que vai estar bem pertinho ali dessa área que a gente chama de hipotálamo, tá? Então, a gente vai ter esse centro que vai estar ajudando ali, esse centro de fome, por exemplo, vai estar girando ali em torno do diencéfalo. Essa própria questão hormonal, controle hormonal, vai estar passando por ali, né? Quando a gente vai descendo um pouquinho mais, a gente vai cair ali na região do tronco encefálico. O tronco encefálico, ele vai estar cuidando da maioria das nossas funções vegetativas mesmo, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em controle da frequência respiratória, controle da temperatura, controle da frequência cardíaca, controle da pressão arterial, todas elas estão girando em pontos diferentes ali do nosso tronco encefálico, né? Tanto na parte do mesencéfalo, quanto na parte da ponte, quanto na parte do bulbo, tá? Ali também a gente vai ter a saída da maioria dos nervos cranianos, né? Que vão ser importantes tanto para desempenhar funções sensitivas quanto funções motoras, em especial aqui da nossa região da cabeça, né? Tanto a cabeça em si quanto o pescoço. A gente também vai ter a saída do nervo vago, por exemplo. A gente falou mais cedo, né? A respeito do nosso sistema nervoso parasimpático. Tá todo mundo saindo dali. Então esse vai ser um centro de controle vegetativo, das vísceras mesmo, tá? Das nossas funções involuntárias, que como eu mencionei no começo, é aquilo que a gente não pensa que faz, mas a gente tá fazendo toda hora, né? O nosso cerebelo, né? Que vai ser essa espécie de órgão anexo ali, né? Vai estar próximo, bem coladinho ali ao nosso tronco encefálico. Ele vai estar desempenhando algumas funções bem importantes para a gente. Vai estar desempenhando funções, por exemplo, motoras, principalmente relacionadas à função fina, tá? De movimentos finos, que a gente até menciona que são movimentos de pinça, que a gente consegue pegar uma coisa que está muito pequena, por exemplo, né? Se a gente tem lesão nessa área do cerebelo, né? Isso é até algo que vocês podem olhar. A gente tem bastante material interessante nesse sentido. A gente pode pegar pacientes que têm lesão nesse cerebelo, por exemplo, a gente vai ver que uma das características é perder esse tato fino, né? Esse centro motor fino ali, esse refinamento do movimento, tá? Outra coisa que o nosso cerebelo também vai fazer muito, né? É em relação à nossa cognição e aprendizado. A gente fala que é o centro de aprendizado, tá? Do nosso sistema nervoso central. Então vai estar tudo girando ali em torno do nosso cerebelo, né? Aí a gente vai para a parte da medula. A nossa medula espinhal, basicamente, ela vai coordenar ali, ela vai servir como um ponto de ancoragem para que a gente consiga chegar, né, pegar as informações sensitivas da periferia, serem processadas ali, e a gente consiga devolver essas informações através de um neurônio motor, por exemplo. Então, quando a gente está lidando com essa parte mais somática mesmo, do corpo em si, a gente vai estar falando da medula, né? Que é essa central de quase que comando ali, né? Então ela consegue processar aquele sinal que veio lá, o sinal sensitivo, e ao mesmo tempo devolver lá o sinal motor, né? Que a gente fala das grandes vias aferentes e das grandes vias eferentes, tá? E aí, já partindo para o sistema nervoso periférico, a gente vai ter basicamente os nervos, que a gente brinca, né, popularmente, que é como se fosse o cabeamento, é aquilo que vai estar ligando essa parte da periferia até o sistema nervoso central, porque a gente precisa desse caminho para entender o que está acontecendo na pontinha do meu dedo. Eu preciso passar essas informações pelo nervo para elas conseguirem ser processadas lá no nosso sistema nervoso central, ou na parte lá em cima mesmo, tá? Lá do telencéfalo, diencéfalo, ou ali na medula. Então a gente precisa desse caminho. E esse caminho, ele é feito pelos nossos nervos. E vai passar também pelo conjunto de gânglios que a gente tem, que são esses corpos neuronais aí, que também vão estar ajudando tanto nessa parte da detecção, quanto processamento e até da resposta, né? Então, anatomicamente falando, a gente consegue até dividir mais tranquilamente, né? Claro que essas funções, como eu disse, a gente está a cada momento, né? A cada dia, e se a gente entrar hoje em bancos de dados, por exemplo, de artigos científicos, a gente vai ver que a cada dia tem 100, 200, 300 novos artigos falando de uma coisa que até semana passada a gente estava entendendo de uma forma, agora a gente passa a entender de outra, mas de maneira geral a gente tem algumas coisas já bem delimitadas quando a gente está falando dessa parte do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico.
Nossa, é trem demais. Meu Deus do céu, você vai aprender. Ainda mais porque interage com os outros sistemas. Tem que entender. A interação e tudo mais. É difícil, mas acho que é um dos que eu mais estou gostando. É um dos mais interessantes, o que gera mais curiosidade. Sim, bastante. Infelizmente, está chegando ao fim. Hoje absorvemos muito conhecimento e quero agradecer ao professor Arthur por estar compartilhando esse conhecimento conosco. E como forma de agradecimento, temos uma lembrancinha para o senhor. Obrigado, meninas. É sempre uma satisfação estar presente aqui com vocês. Espero ter contribuído o máximo que eu pude aqui. O nosso tempo acaba sendo curto, né, pra gente falar de tanto assunto, mas eu espero que alguns temas chaves aí a gente tenha conseguido discutir com mais qualidade. Nós aqui agradecemos, tenho certeza que os alunos também vão agradecer muito por esse vídeo. E eu gostaria muito de agradecer a equipe de marketing e comunicação por estar fazendo esse podcast virar realidade também. Então, muito obrigada para vocês. E obrigada também aos nossos ouvintes. E quero dizer para vocês que se surgir alguma dúvida ou ideias para o próximo podcast, é só entrar em contato conosco. Obrigada, tchau!